É isso aí, estamos aqui de novo, aqui na Vibe Mundial FM. Olha aqui, estamos aqui, hein, na madrugada astral. Vamos falar de eventos, né? Vim para casa, né, para essa linda rádio, muitos ouvintes aí para falar para vocês sempre, numas entrevistas fantásticas, mas sempre voltado no ramo de eventos, hein? Hoje estamos com as advogadas associados com a Cristiane Europa, que vai nos dar aquelas dicas bacanas para você que quer contratar alguém no ramo de eventos, ter aquela segurança no contrato e algo mais, umas dicas bem bacanas que ela vai passar. Olá, Cris, tudo bem? Olá, Arthur, tudo bem? Olá, queridos ouvintes, tudo bem? Boa madrugada. Para quem vai ouvir outro horário, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, aquele famoso, né? Exato. Ai, muito obrigado por ter prazer aceitado estar o nosso aqui, convite. Ela é uma das doutoras mais requisitadas aqui de São Paulo, gente. Claro que atinge outros estados, né? Sim, nós temos escritório físico em São Paulo. Sim. E em Florianópolis, mas atuamos no Brasil todo. Só, né? Pra falar com ela é difícil, viu? É difícil, a gente tá tentando marcar com ela há muito tempo, mas deu certo. Mas é um prazer estar aqui, viu? Você sabe disso. Que isso. Já vamos logo direto ao ponto. Para que contratar alguém no ramo de eventos? Casamentos, festas, né? Para ter aquela segurança no contrato. Qual é a dica que você dá para essas pessoas terem mais seguranças no contrato? Tanto para quem está contratando e o contratado, né? Sim, sim. O contrato é de suma importância para ambas as partes, porque o contrato ele vai definir todas as situações do objeto que vai ser executado. Então, é necessário, para ter segurança, como você acabou de falar, para ambas as partes, tanto o contratante quanto o contratado. O contratante, não sei se... Né, vou explicar um pouquinho. Claro. Eu nem falo, viu, gente? Que isso. Vou explicar um pouquinho. O contratante é a pessoa que normalmente paga, né? Em via de regra. E o contratado é o que executa, tá? Então, há necessidade de ter essa formalização entre as partes para que você tenha definições específicas. E os contratos é muito bom você ter, porque futuramente você pode precisar para, sei lá, questão de prazo ou alguma dúvida que possa surgir no meio da execução do contrato. Aí você tem a formalização, o contrato formal, que está lá tudo definido, o que tem que ser feito, o que tem que ser feito. Tá bom? Sim, sim. Quais as dicas que você dá para quem está formalizando um contrato, aquele contrato mais seguro, né? Qual é as peças-chave ou a base disso? Certo. Como eu acabei de falar, o que define e dá uma segurança jurídica para o contrato, para as partes, né, os contratantes e contratados, é você definir muito bem o objeto. E na definição, você também colocar cláusulas de garantias. Entendeu? As cláusulas de garantias são aquelas cláusulas que vão também, de certa forma, meio que obrigar as partes a fazer o que foi definido no contrato. Então, isso é uma dica assim, bem interessante, porque quando você coloca cláusula de garantia, você já fica meio assim, não, eu preciso cumprir. Tanto quem está contratando, tá, que tem que pagar, né? Seja em espécie ou que tenha sido definido, quanto quem está sendo contratado a executar. Entendi. Quando eu coloquei lá nas minhas redes que eu iria trazê-la, né, sempre chove algumas ideias de perguntas, né, e sempre vem aquelas perguntas, mas sempre com aquele mesmo objetivo, Cris. Para quem vive de evento, vive de datas, né? Sim. E você fecha o contrato, para quem está te contratando, e aí do nada, por algum motivo, óbvio, né, a pessoa não quer mais o seu serviço, né? Uhum. E como é que fica isso? É muito contratual, é muito conceito, tem aquela parte que vocês podem entrar em acordo, ou tem que ser pago mesmo? Porque imagina para quem desse lado, quem é o contratado, vive daquela data. Ele vai repor aquela data depois? Isso é muito importante. É um caroço no ramo de evento muito... Para quem é artista, principalmente, né? É muito ruim. Certo. Então, como eu falei ainda há pouco, você precisa ter uma cláusula de garantia. Nesse sentido de datas específicas e futuras, você pode colocar uma cláusula de garantia no sentido de multa,
entendeu? Ou de alguma porcentagem do valor do contrato que precisa ser ressarcido, porque como você falou, quem vive no ramo de eventos vive com datas específicas, datas presentes e futuras. E então isso é importante também para a outra parte, né? Assim Claro. como a pessoa, por exemplo, na situação de um casamento. O casamento é uma data muito importante, é o dia que você vai viver um sonho, né? E para quem está sendo o contratante, também é uma data muito importante. Por quê? Porque o contratado, porque é a data que está definida para você receber aquilo que é o teu alimento, é aquilo que você sobrevive. Então, é necessário você ter essa cláusula de garantia que pode prever multa, pode prever algum ressarcimento, alguma situação relacionada a isso. É a cláusula de garantia que vai definir isso, tá? Entendi. E todos esses contratos que são feitos, isso veio essas perguntas também. É muito importante isso ser registrado em cartório ou não? Isso é uma obrigação? É uma segurança a mais? Ou não há uma necessidade na sua visão? Olha, o contrato, o ideal é você fazer com um jurídico, né? Com uma assessoria jurídica. O ideal é ter uma assessoria jurídica. Sim, por isso não, que a não estou falando, está aqui, né? Mas é muito importante. de extrema necessidade Sim. você ter uma assessoria jurídica que vai te orientar. Em relação à questão de cartório, lógico, o cartório vai fazer o quê? Ele vai dar fé à tua assinatura, né? Tanto que, se você quiser, não tem problema nenhum. É bom até, é bom porque tem aquela garantia de quem está assinando ser real a assinatura dele. Mas não necessariamente. Agora, o que de extrema necessidade você não pegar um contrato pronto na internet de maneira genérica, porque contrato é muito específico, depende muito do serviço. Então, você precisa ter essa necessidade mais específica e essa necessidade mais específica, ela requer um profissional jurídico, entendeu? Então, não desmerecendo de maneira nenhuma o cartório, mas o cartório vai fazer o quê? O cartório ele vai ratificar a tua assinatura. Entendeu? E não aquilo que você está definindo no objeto e nas obrigações contratuais. Quem vai definir isso no contrato são as partes através da assessoria jurídica. Entendi. Cris, perguntas que vieram também, e foram bastante, são assinaturas. Depois da pandemia, virou muito virtual, né? Sim. Assinaturas virtuais. E depois tem um outro ponto que seria a pergunta próxima. A assinatura virtual, tanto o app ou aquele do Gov, isso Sim. é válido? Ou muitos também que eu vejo fazem visto nas folhas, batem foto? O que é realmente válido? Todas são válidas ou aquele direcionamento no seu estudo, né, na sua visão? Qual é a parte da assinatura que ela pode ser válida sem ter um problema futuro? A assinatura por escrito é válido, né? Sim. É inevitável isso. O Gov hoje, inclusive recentemente saíram algumas decisões que o Gov, ele inclusive dispensa a assinatura cartorária, tá? O Gov, ele tem esse poder, então? Tem. Não é que dispense, gente, não me entendo também, não, né? Mas ele ratifica os termos com todas as exigências legais, digamos assim. Então, a assinatura do Gov tem uma validade ótima hoje, porque, por exemplo, eu que advogo em vários estados, eu tenho cliente no Amapá, por exemplo. Então, o meu cliente vai fica fazer difícil, o quê? né? Então, estou em São Paulo, meu cliente está no Amapá, ele pode assinar uma procuração para mim pelo Gov e que é normalmente aceitável no judiciário, entendeu? O Gov é muito importante. O Gov vale. Assim como a assinatura normal, tá? Sim. Eu vejo muitas pessoas que eles usam aqueles aplicativos de assinatura, imprime, vista as folhas, bate foto. Isso pode dar um problema, então, pela frente, se der algum BO? Depende. Ou não? Depende. Porque, por exemplo, a certificação digital, se você é registrado, se você tá toda certinha, se você está com um aplicativo que tem reconhecimento, que ele tem validade, não tem problema nenhum, tá? Por exemplo, a gente tem assinatura digital pela OAB. Então, a minha assinatura digital também, normal, Entendi. Validade, entendeu? Não só a questão do Gov. Legal. Para quem está contratando o casal para um casamento, até mesmo o seu DJ para sua festa, o bartender, enfim,
geral. Para quem está contratando, o que ele precisa investigar dessa empresa? Para ele ter fora o contrato aqui no Brasil, de vez em quando, é complicado, né? Mesmo com o contrato, tá osso. Mas o que ele precisa investigar para ele ter acho que esse aqui não vai me dar problema, né? Essa empresa. Dos meios, falando mais no âmbito jurídico, né? Quando particularmente, Cristiane, pessoa, sem ser a advogada, se eu vou contratar, se é o meu casamento, eu vou contratar uma empresa que vai fazer todos os eventos, seja DJ, seja cerimonial, seja cantores, enfim, eu vou fazer uma investigação de cada um para ver como que eu vou investigar. No meu caso, eu investigo processos, juridicamente processos. Se tem algum indício de que aquela empresa ela não cumpre o prazo, ela tem algum tipo de reclamação na rede social ou mesmo através do Google, entendeu? Então, a gente consegue fazer essa pesquisa através desses meios. Além disso, no meu caso, eu faço uma pesquisa mais específica, que é a questão jurídica, para ver se não tem algum processo contra aquela empresa, contra aquele serviço, aquela situação. Entendi. Cris, claro que ainda temos o programa ainda em muito tempo, mas já passa para quem quer ter aquela segurança no seu evento, passa todas as suas redes, né? Ou não sei se pode passar o seu contato, para uma pessoa que quer ter aquela segurança jurídica, né? Contratá-la ou contratá-las? Certo. Nós temos rede social, a AC Advogadas Associadas, tá? Você pode encontrar lá. Tem os nossos escritórios, né? Tanto em Florianópolis, fica na ilha, quanto aqui em São Paulo, que fica no centro. Futuramente eu vou passar mais detalhes. Tá bom? Ai. Como é esse ping-pong de estado? Sei que você viaja bastante. É cansativo, mas é gratificante, né? É prazeroso. Tem os seus prazeres. Ultimamente eu estou tendo medo de voar, sabia? Sério? Aconteceram algumas já não é a primeira vez em voos, que eu já fiquei meio assim. Mas é necessário, porque a gente precisa, né? É trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é prazeroso. E também nos dá a oportunidade de conhecer várias culturas, né? Várias culinárias. Ter também contato com colegas de outras regiões. Isso também é bem interessante. A gente consegue viver isso. E conhecer problemas e situações de várias espécies em vários estados. E que, apesar de parecer comum, mas são muito específicos, dependendo do estado, as situações, que muitas das vezes nos surpreendem até, vou ser bem sincera. Mas, em resumo, é bem prazeroso. Te confesso que eu amo fazer meu trabalho e gosto de estar para lá e para cá. Ai, que legal. Na sua visão, após a pandemia, né, ainda há muito papo, já foi a pandemia, graças a Deus, mas teve muitas empresas prejudicadas, né? Sim. Reuniões entre contratado e contratante, você, na sua visão, virtualmente ainda sem problema nenhum? Sem problemas. Sem problema nenhum. Porque já está aquela de, vamos fazer aquele... Tá voltando, né, o presencial, né? Mas sim, muitos ficaram... Na verdade, está híbrido, né? Hoje tá bem meio-meio, né? Tá híbrido, porque assim, o online, ele veio para facilitar muito a vida da gente, ter essa oportunidade de trabalhar em vários lugares, em vários estados, em vários lugares, estando num espaço físico único, né? Porque você faz reuniões de contratos, de algum tipo de contrato, como eu falei ainda há pouco, um pode estar no norte, outro pode estar no sul, sem problema nenhum, definir tudo através de reuniões virtuais. Então, eu acho que isso veio para ficar, na verdade. Apesar de hoje estar híbrido, estar voltando um pouco, porque também essa situação gerou-se alguns problemas, né, na sociedade, no sentido até, digamos que,
psicológico, tá? Porque tem pessoas que precisam estar convivendo. Aliás, tem pessoas não, nós precisamos, Sim. né? Estar em sociedade. Então, a partir do momento que se tornou 100% virtual, aí as pessoas se fecharam mais, né? Hoje, como está híbrido, eu acho que está equilibrado. Você consegue ter uma clientela em vários lugares do Brasil, mas você também consegue conviver com as pessoas dentro de uma sociedade de modo geral, entendeu? Você tem a opção hoje. Você não fica preso em estar só dentro das telas e também não fica preso a estar dentro de um escritório. Você pode ter essa situação híbrida mesmo, entendeu? Ter essa liberdade de escolha. E isso é muito interessante. É interessante mesmo, né? Tem um ponto que choveu de perguntas referente a, principalmente no começo do ano, até agora há pouco, né? Porque, assim, os eventos aqui em São Paulo, tirando na capital, que acabam sendo salões, muitos vão para fazendas, sítios, estantes, lugares lindos, né? Mas abertos. Sim. Né? Muitos que questionam os contratantes, né? A empresa, que o casamento ou o evento ele não termina por causa de chuva, eletricidade, climática, né? E tem muito... Efeitos de força maior, né? Exato. E tem muito que quem contratou quer ser ressarcido por isso. No seu ponto de vista, né, jurídico, não tem nada a ver mais, né, com isso. Tipo, não precisa... Acho que não... Ele foi cumprir o seu dever, né? Foge da força contratual isso, né, Cris? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você foi contratado... Sim, fui contratado... Numa fazenda, por exemplo, para ir executar o teu serviço. Exato. Como DJ em um determinado local, tipo uma fazenda. Isso. Muitos eventos aqui em São Paulo, fora de São Paulo, são lugares abertos, né? Sim. Sítios adaptáveis para você fazer seu evento, aqueles lugares lindos, maravilhosos. Uhum. Aberto, né? Se não for 100%, é quase 80%. Sim. Só que por alguma força maior, acaba por chuva, eletricidade. São Paulo, muita chuva, né? A gente enfrenta muita chuva. Muitos eventos não estão terminando. E tem muitos clientes que depois ligam pedindo ressarcimento. Isso, na sua visão, é inviável? Porque a empresa foi fazer o seu serviço, né? Sim. Por isso, a questão de ter um contrato de maneira bem detalhada e específica. Nesse caso, o desenvolvimento do contrato vai ocorrer num determinado local distante, que pode ocorrer situações, porque, como você acabou de falar, São Paulo tem chovido muito, falta energia e tal. Então, o ideal é ter o quê? Isso no contrato. Se porventura ocorrer situações de força maior, tipo A, B e C, nós, vamos cobrar 90% ou 100%, ou então, independente, não será ressarcido. Então, isso é importante estar descrito no contrato, apesar de ser uma situação de força maior, só que é uma situação de força maior previsível, uma vez que isso tem ocorrido muito em São Paulo, entendeu? Diferente, por exemplo, de cair um raio, entendeu? Entendi. Alguma coisa bem força maior, aí realmente é uma situação que, infelizmente, você vai ter que ali conversar com a parte, entendeu? Se te pagaram antecipado, aí não. Ali, o pagamento antecipado, ele é o quê? Se não for 100%, ele é para quê? Ele é a garantia daquela situação da data, entendeu? Por isso que tem a multa. Então, você já coloca a cláusula de garantia já nessa situação também. Por isso que precisa ser muito específico. Muito alinhado, né? Muito alinhado e muito detalhado. Por quê? Porque cada situação é uma situação. Nessa situação que você está falando, é um evento ocorrido num local distante, numa fazenda, né? Que pode acontecer esse tipo de situação. Então, por isso que precisa ser bem especificado dentro do contrato qualquer situação. Nessa situação que você colocou, acerca de energia, acerca de chuva, que já é previsível pelo período, pela situação do Estado, então já se pode colocar no contrato, inclusive relacionado à situação de garantia. Boa. Obrigado, Cris. Imagina. Cris, muitos, pelo que eu vejo na área de eventos, eles não têm essa parte jurídica, né? Entre as partes, principalmente casamento, pelo que eu vejo, né? O contrato
não é feito da forma adequada, né? Também, para quem está ouvindo e assistindo a gente aqui, fala para esse lindo povo maravilhoso que está nos ouvinte, quanto é a importância de uma parte jurídica para que tudo saia perfeitamente? Meu querido, realmente é muito importante, porque, como vocês devem ter observado, nós falamos de várias situações e que todas as situações eu coloquei de formas específicas. Então, só aqui você consegue observar que você não consegue ter um contrato genérico de maneira segura. Porque o que acontece? Por que deságua no judiciário muitos processos acerca de contratos? Devidamente a essa situação genérica. Porque as pessoas normalmente pegam na internet aquele contrato pronto, né? Que é só um esqueleto, não coloca de maneira específica e ficam o quê? As lacunas. E as lacunas que geram obrigações e direitos que não estão previstos no contrato, que são, infelizmente, muitas das vezes levadas a ações de sentenças improcedentes ou condenações por danos morais, enfim, situações desse cunho, exatamente porque não tem um contrato específico. Então, a necessidade de ter uma assessoria jurídica, de ter um profissional jurídico avaliando e elaborando esse tipo de contrato, ele é essencial para você ficar mais seguro, entendeu? Porque assim você vai ter lá no contrato todas as especificações, todas as situações previsíveis e muitas das vezes imprevisíveis, que foi a situação da chuva e da energia que a gente acabou de falar, tá bom? Entendi. Cris, mais uma vez, passa o seu contato, o Redes é muito importante para quem está ouvindo a gente agora e assistindo, novidades aí. Para quem quer fazer seu evento com mais segurança. O Instagram. O AC Advogadas Associadas. Repita, Instagram. AC Advogadas Associadas. Ai, Cris, para finalizar, o evento aqui em São Paulo aumentou muito, melhorou bastante, né? Tanto que tem muitos que falam pra gente que os eventos estão explodindo aí para 2027 aí. Eu acho que esse ano que vai zerar mesmo os prejuízos lá atrás, né? Sim. Você acha que a parte jurídica, junto com esses eventos, também vai ter aquela explosão? Porque o pessoal já está vendo que há uma necessidade, muito buraco, né? Com certeza. Acompanha, né? Vai acompanhar. Porque, na realidade, a gente já tem, eu falo de um modo geral, né? Escritórios aí que trabalham exclusivamente só com contratos, exatamente pela demanda excessiva. Então, como você falou, nós estamos em readaptação em muitas coisas. Em relação à questão do híbrido, que nós estamos, né, entendendo e vendo que provavelmente vai ficar. E, provavelmente, essa situação de eventos, ela já está bem grande, né, desde 2024, 2025, ela tem só crescido. Então, 2027 não será diferente e, com certeza, junto com essa demanda, a advocacia, o âmbito jurídico também vai estar aí bem ocupado. Com certeza mesmo. Cristiane, muito obrigado. Imagina. Por ter aceito o nosso convite. Quer passar algum recado para alguém? Tá tranquilo? Eu que agradeço. Tá, eu deixo aqui meus agradecimentos mais uma vez a você, ao programa. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra, é uma honra estar aqui. Agradeço a Deus em primeiro lugar, claro. E quero deixar um abraço carinhoso para minha sócia, a doutora Anjuciane. Um abraço. Um abraço para a doutora e um beijo grande para a família, para os amigos e muito obrigada mais uma vez. É isso aí, DJ Mask aqui no Madrugada Astral, eventos, Rádio Vibe Mundial, FM. Abraço a todos, valeu, até a próxima.